E aí, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro de estudos de alquimia. Hoje, depois de toda a nossa primeira aula, a gente vai entrar no estudo da primeira operação alquímica que está conectada com o elemento fogo. É a calcinatio. Aliás, os nomes todos em latim às vezes parecem feitiços do Harry Potter, né? Parece que eu tô virando para você e calcinatio! Mas vocês vão entender que a linguagem, ou o latim, era a linguagem onde a maioria dos escritos alquímicos foi traduzida, tá? Tem muito escrito alquímico em árabe, tem textos que estão em greco, né, em outros idiomas e tudo mais, e houve um esforço ali na Renascença para trazer esses conhecimentos. Então, muitos deles vão estar nos textos em latim, e como nós falamos o português, a língua uma língua de origem latina, é muito legal a gente entrar realmente no sentido de cada palavra e começar a ir recebendo a energia que cada operação tem pra gente. Ó, essa daqui é a segunda aula do nosso estudo, tá? Lembrando aí então, ó, na aula anterior a gente teve um aulão sobre alquimia, né? A gente deu toda uma noção ali do que é inconsciente, do que é a consciência, do ego, né? A forma como eu me defino, o self, a minha essência interior e o trânsito entre essas duas dimensões. A gente também falou muito sobre arquétipo, não é? Esses padrões universais que não têm necessariamente uma forma, um contorno, uma imagem definida, mas à medida em que eles vão penetrando pelo inconsciente, na nossa psique, na cultura humana, na arte, nas nossas narrativas, eles vão sendo preenchidos, não é, de imagens, tanto positivas quanto negativas. Sempre inconsciente, ele vai operar com a própria consciência, com polaridades, então não é que, isso é bom ou isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é preto ou isso é branco, não. Sempre as duas energias, os dois polos estão ali, e é justamente o trânsito entre esses polos que vai garantindo que a nossa consciência adquira mais maturidade. Lembrando que esse aqui é um estudo que está nos preparando para o 7º Congresso do Círculo, cujo tema é a Pedra Filosofal. Então o objetivo desse estudo é que a gente vá tomando conhecimento, vá trabalhando com essas energias, vá trabalhando com essas operações alquímicas para que a gente tenha uma experiência ainda mais completa sobre o congresso, na experiência do congresso que acontece dia 5 de julho aqui em Curitiba. Então, garante a sua vaga, faz sua programação, não deixa para a última hora, legal? Lembrando aqui no início da nossa aula a famosa via crucis do produtor de conteúdo hoje em dia, né? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa seu like, faz seu comentário, compartilha o vídeo. Tem esse botãozinho novo aqui, esse coraçãozinho com cifrão, é o jeito de você dar uma gorjetinha para pagar o café do Cosat. Pô, eu tenho que tomar um café enquanto gravo aula para você. Então você pode fazer ali contribuições ao canal também. E toda mensagem, né? Quando a aula faz muito sentido para você, chama a sua atenção, pô, manda por WhatsApp, para um amigo, para um grupo, para onde, né, para pessoas para quem essa aula faça sentido, isso ajuda muito a escola como um todo, tá bom? Então use e abuse desses botõezinhos que estão aí embaixo para você. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu estou em meio à minha pós-graduação, estou gravando esse curso em abril de 2025, estou no início ou no meio da minha pós-graduação em psicologia analítica e junguiana, tá? Então estou me formando analista junguiano. Quero pedir uma licença poética aí para aqueles que já têm mais tempo de estrada do que eu nesse grande universo que é o pensamento junguiano, porque às vezes eu posso perder um pouco no rigor de alguns conceitos, de alguns contextos, mas eu estou perdendo no rigor para tentar ganhar na didática. Você que já está nessa estrada há mais tempo do que eu, você sabe muito bem
que o universo junguiano ele é um universo complexo, ele é um universo, às vezes, de difícil compreensão. Então eu faço o possível nessas aulas para ir tornando mais didático, né. Como dizia um grande professor meu: "Perco no rigor para ganhar na didática". Você vê, na aula passada peguei 4 gráficos, peguei um gráfico da doutora Marie-Louise von Franz e depois criei mais 3 infográficos ali para tentar ir passando ângulos diferentes do que seria um arquétipo, do que seria o inconsciente, o self, etc e tal. Então, às vezes, pode ser que eu não seja tão rigoroso diante da precisão do pensamento junguiano, mas é para ganhar na didática, para que a gente consiga todo mundo chegar a um mesmo patamar. Então você me desculpe, e eu estou super aberto, se você encontrar alguma gafe numa das minhas aulas, por favor, me avise, me sinalize, eu vou ser muito grato a você por isso. E por que que eu tô fazendo esse respaldo? Porque, claro, eu tô entrando nesse universo agora, esse universo ele, para mim, representa uma segunda camada, né, daquela espiral ascendente que a gente vai fazendo, a gente fala assim: "Puxa, parece que eu já vi isso e tô vendo de novo", a minha própria jornada, né. Também neste ano de 2025, fica aqui registrado, faz 10 anos, que eu produzo conteúdo para o YouTube, Quê? que eu gravo vídeos, que eu dou a minha cara. Ah, nada mal. 10 anos atrás, o Guilherme vai me zoar com isso, com certeza. Eu estava aparecendo no YouTube pela primeira vez para falar de data limite segundo Chico Xavier, para dizer assim: "Ó, se você quer entender a filosofia por trás do comentário, me liga que eu vou fazer uma palestra aí", profe dei mais de 100 palestras por aí, gratuitas, falando sobre o data limite. Pô, 10 anos já, né. Então a vida da gente ela vai dando essas espirais, né, a gente vai revisitando esses momentos e quem sabe, daqui 10 anos, eu vou estar gravando um outro especial aqui e vou estar lembrando desse ciclo, desse momento que nós estamos vivendo junto com o estudo aberto de alquimia, que com certeza representa um salto no patamar de compreensão da escola, do Juliano como pessoa, da nossa comunidade. Vocês vão ver que isso faz muito sentido, isso foi forjado aí, né, com muita calcinátil nos últimos 2 anos, legal? Então hoje nós vamos penetrar justamente na calcinátil, tá? Olha comigo o slide em tela, aqui eu estou puxando um texto do Eduard Erdinger. Tal como ocorre com a maioria das imagens alquímicas, a calcinátil deriva parcialmente de um procedimento químico. O processo químico da calcinação envolve o intenso aquecimento de um sólido, destinado a retirar dele a água e todos os elementos passíveis de volatização. Resta um fino pó seco. Então, calcinátil, e no nosso congresso, a doutora Larissa Bueno, palestra dela, falou: "Ó, vou levar material de calcinátil, hein". Falei: "Pode trazer". Ela, que foi formada em farmácia, o doutorado, o pós-doutorado dela, todo nessa área química, por assim dizer, ela tem alguns conhecimentos bem interessantes e vai mostrar ali o que que é dentro de um laboratório a calcinação. Mas lá para os alquimistas, os caras pegavam a pedra calcária, né, pedra calcária e aqueciam essa pedra, passava essa pedra para altas temperaturas, pelo fogo, lembra? Calcinátil é o elemento fogo, a gente está relacionado ao elemento fogo. Essa pedra calcária, ela primeiro se escurecia, ficava preta, toda chamuscada, queimada, mas ainda assim, a calcinátil continuava, até que, extraído todo toda a umidade, toda a água, todas as impurezas, todos os elementos passíveis de volatização, a pedra calcária vai se tornando branca, 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 tá. Então este processo é a calcinação, ou seja, quando eu passo um material pelo fogo para purificação. Quem está acostumado com a linguagem bíblica
principalmente Antigo Testamento, vai ver a Calcinácio em vários momentos das narrativas do Antigo Testamento, dos profetas, porque aquilo também está ligado à cultura daquele povo. Você passa o ouro pelo fogo para purificá-lo das impurezas, né. Então o fogo ele tem esse símbolo também na cultura judaico-cristã de purificação, de tornar algo mais puro. Quero fazer uma ressalva aqui quanto a calcinátil e quanto ao que isso que eu estou falando sobre a calcinação da pedra calcária, que primeiro fica preta e depois vai sendo passado pelo fogo até que atinge a sua pureza e fica branca. Presta bem atenção nisso que eu estou falando, tá? E não tire a minha explicação desse contexto. Eu estou falando de um elemento químico e de um símbolo alquímico. Jamais, em hipótese alguma, eu estou fazendo uma referência à raça negra, raça preta e raça branca caucasiana. Jamais, em momento nenhum, eu estou dizendo que o preto é impuro e o branco é puro, que o preto é menos evoluído e o branco mais evoluído. Eu não estou falando da raça humana ou de raças humanas em todas as suas paletas de cores. Eu estou falando de um símbolo alquímico, tá? Isso é muito importante que fique bem claro, porque nós estamos acessando esses textos lá de trás, tá? Então, na simbologia alquímica, o preto, a nigredo, que é uma fase de uma das operações alquímicas que nós vamos ver mais lá para frente no nosso estudo, sempre vão fazer menção ao escuro, ao preto como cor, não como raça, e ao branco como cor, não como raça, tá bem? E aí, quando a gente joga essa percepção, tá bem, para a dinâmica da nossa psique, também é importante que a gente entenda que quando está escuro, quando há trevas, quando há uma escuridão, que na alquimia a gente vai chamar de nigredo, tá? Nós estamos falando de um estado onde falta a clareza, a luz da consciência. Nós não estamos falando de raça, tá bem? Então, isso é bem importante da gente deixar ancorado para que não haja uma má interpretação e muito menos alguma sensação estranha para você que tem pele negra, para você que tem pele branca, para você que tem a pele da cor que for. A alquimia ela está falando de um contexto interior. E dentro desse contexto interior, por exemplo, quando nós, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, ficamos mais confortáveis num ambiente que está claro, que está iluminado, do que num ambiente que é escuro. Porque num ambiente que é escuro, nós naturalmente, arquetipicamente, nos sentimos inseguros. Por quê? Porque eu não conheço o ambiente, eu não sei o que está acontecendo, pode ter um bicho, pode ter uma ameaça, pode ter um risco iminente e eu não estou vendo por ausência de luz, não é? Então, vários momentos, em várias narrativas, a noite, a escuridão da caverna profunda, eles estão remetendo a esse estado de consciência, a esse estado onde não há clareza, onde não há clareza. Tanto que é comum a gente dizer: "Nossa, cara, fiquei no escuro naquela situação". O que que é fiquei no escuro? Não tinha os elementos necessários, tá bem? Não tinha os elementos necessários. E a calcinátil tem muito a ver com esse momento de escuridão. São João da Cruz chamava isso de a noite escura da alma, quando a nossa consciência, a nossa capacidade racional, técnica, objetiva, lógica, de inteligência fica perdida sem referência, a noite escura da alma. Eu não tenho sentir, eu não tenho intuir, eu não tenho raciocinar, tudo parece sem graça, eu fico confuso, parece que estou preso dentro dessa estrutura, parece que estou preso dentro de uma noite escura onde não enxergo um palmo à minha frente, ou seja, tenho insegurança de agir,
tenho medo de agir, me sinto triste, me sinto deprimido. Então a calcinátil ela é muito marcada por essa fase. A calcinátil está ligada ao elemento fogo, tá? Elemento fogo está ligado a um princípio, a um tipo de energia que é a energia masculina, tá bem? Energia masculina e energia feminina, aproveitando os disclaimers dessa aula, não tem a ver com afetividade, com orientação sexual, não tem nada a ver com isso, tá? Quando a gente fala de energia masculina, a gente fala de uma energia de iniciativa, que gera movimento, que gera impulso, que dá start, que abre caminhos. Quando a gente fala de energia feminina, no contexto da alquimia, no contexto da psicologia analítica junguiana, a gente fala de uma energia que é mais receptiva, que materializa, que veicula, que desdobra, que desenvolve, que acolhe, tá? Muito da energia masculina é vista no arquétipo do pai, muito da energia masculina é no arquétipo da mãe. O que que é importante e onde está a grande inovação do pensamento do Jung, baseado também em muito da alquimia? Todos nós temos energia masculina e feminina, o yin e o yang da filosofia oriental. Todos nós temos. Todos nós temos momentos de energia masculina e momentos de energia feminina. Ao longo do nosso dia, ninguém é 100% energia masculina, ninguém é 100% energia feminina. O tempo todo, nas nossas dinâmicas, nós estamos trocando de papel, trocando de papel. É claro que existe uma ideologia, existe uma ideia preconcebida da nossa sociedade do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. E graças a um movimento muito crescente da nossa sociedade nas últimas décadas, nós estamos conseguindo quebrar esse ideal plástico artificial do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, tá? Só que comumente na alquimia, você vai ver muitas vezes surgir a figura do rei, a figura da rainha, evocando aí a qualidade de energia psíquica, tá? Nós não estamos falando de sexualidade, tá bom? Porque senão você vai falar assim: Ah, mas Juliana, mas eu sou um homem, mas eu sou homossexual. Eu tenho um namorado. Então, me falta energia masculina? não necessariamente. Às vezes a afetividade de vocês dois, vocês se encontraram, começaram a namorar, o relacionamento está muito bom, e os dois têm muita iniciativa, muita atitude, muito impulso de começar as coisas, né, muita energia masculina. Ou não, às vezes os dois são extremamente passivos, então os dois têm muita energia feminina, falta o impulso da energia masculina. Então quando eu falo isso, eu não estou falando de gênero, não estou falando de homem, de mulher, eu estou falando de qualidades de energia psíquica, de energia mental, tá bem? O masculino ele é sempre representado aqui com um triângulo para cima, ó, que lembra o falo, né? Falo, cabecinha do pinto. Ainda fiz assim com a mão aqui. Nhaca. É isso, meu filho, calma. Mas lembra, é isso, tá? É a ponta da lança, é o falo, né? Por quê? Porque dentro, tá, da estrutura biológica de reprodução, o falo masculino penetra e coloca a semente, o útero feminino acolhe essa semente e gera vida. Quem é mais importante nesse processo, energia masculina ou feminina? As duas, porque o filho é fruto da integração do masculino e do feminino. Então, o masculino, como você vê aí em tela, ele é sempre representado por esse triângulo apontando para cima, que é o falo, tá? Cabecinha de pinto. Por quê? Porque é aquilo que penetra e põe a semente. Aquilo que penetra e põe a semente. Então, toda vez que numa atitude do dia a dia, nós estamos colocando uma semente, nós estamos dando start, colocando a sementinha, nós estamos no princípio masculino. Toda vez que eu estou recebendo essa semente, você vai ver depois na aula da Solute, o princípio feminino é um triângulo para baixo, que lembra o ventre feminino. Toda vez que eu estou recebendo a semente e materializando, aí eu estou no princípio feminino. Se você pensar
Na lógica da reprodução humana, biológica, é isso, tá? Vem alguém e põe a semente, então esse alguém é energia masculina. Vai alguém e materializa essa semente, desenvolve essa semente, princípio feminino. A própria dinâmica dessa aula aqui, ó. Eu tô aqui na energia masculina. Eu tô lançando ideias, sementes, eu tô provocando você com a tua vida. Então eu estou fazendo o papel de energia masculina. Se você está sentado na frente de uma tela, vendo essa aula comigo, eu estou exercendo o princípio masculino e você, por consequência, pela dinâmica desse momento onde você está ouvindo o que eu estou falando na frente dessa tela, você está sendo princípio feminino. Sua mente está cheia do princípio feminino, porque você vai precisar rever suas atitudes, dar forma a partir disso que eu estou falando. De repente você concretiza, você sintetiza uma atitude na tua vida que, uau! Cara, eu ouvi aquela aula do Posati, olha que fruto maravilhoso. O que é que uma fruta carrega? A semente para a continuidade daquela espécie de árvore. Então, a partir do teu fruto, quando você frutifica no princípio feminino, você automaticamente vai se tornar o princípio masculino, porque você vai encontrar um amigo que passou pela situação que você está passando, mas que não viu a aula do Posati, você vai sintetizar com aquilo que você fez na tua vida, e aí você vai ser o princípio masculino na vida desse amigo, dessa amiga, e essa amiga vai ser o princípio feminino. Então, o tempo todo na nossa sociedade existe um trânsito dessas energias, um trânsito desses estados psíquicos entre o masculino e o feminino, tá bem? No tarô, tá, o elemento fogo, ele está atrelado ao naipe de paus, né? Paus, que gera fogo, lembra? Ó, como é que o fogo começou, né? Raspando 2 pauzinhos. Por que que eu gosto de trazer isso? Porque às vezes o tarô, como um oráculo, tá? Para um acesso ao inconsciente, um acesso ao campo, ele vai trazer elementos, né? Principalmente os arcanos menores. Vai ter ali do Ás até o 10, né? Daquele naipe, depois rei, rainha, cavaleiro e pajem. Cada um desses tem uma representação. Então, muitas vezes, quando eu estou numa situação onde eu não consigo ver, onde eu preciso interagir com o campo, onde eu preciso entender melhor o que está acontecendo, o tarô dá uma noção direta sobre qual a operação alquímica você está. E quando a gente conectar nessa aula com a psicologia de pontos fortes, você vai ver que o próprio campo, através de um oráculo como o tarô, por exemplo, ajuda muitas vezes a gente indicar e reconhecer quais talentos naturais nossos, de quais domínios eu preciso empregar, ativar, desenvolver para reverter a situação onde eu estou, tá bom? Toda aula eu vou trazer para vocês um mapa de conexão entre as narrativas simbólicas da Calcinatio. Então, como essa é a primeira aula que eu estou trazendo o mapa de conexão, que você está vendo em tela aí, ó, ele vem do livro Anatomia da Psique, obviamente o meu está muito mais gourmetizado do que a diagramação da editora Cultrix, né? Fica aqui a dica, né, Cultrix? Pelo amor de Deus, podia ter caprichado um pouco melhor no mapa do livro, né? O livro tem tanta coisa que você passa o mapa desapercebido, mas eu preparando esse estudo, eu falei, cara, isso aqui é a coisa mais genial que tem. Isso aqui tinha que estar gourmetizado, tanto é que eu estou disponibilizando para vocês no Clube do Aluno a versão para download desse mapa que eu mesmo diagramei e criei em cima dele. Usei os dots publicitários aí para deixar ele o mais gourmet possível. Por quê? Ao longo de todo o capítulo onde o Erdinger vai falar sobre cada operação alquímica, ele vai trazer mitos, lendas, textos alquímicos, casos de pacientes dele. Ele vai criando uma rede, uma teia de ideias muito profundas sobre a operação, sobre o movimento dessa operação na nossa mente, né? E esse mapa é o resumo. Então, a hora que eu bato o olho nesse mapa, eu lembro do livro inteiro, é impressionante, tá? Então eu estou deixando para vocês. Dá uma olhada na sua tela,
esse mapa de narrativas simbólicas aí, ó, que o Erdinger foi coletando em diversos textos alquímicos. Então a calcinatio, tá vendo aqui no centro, ó, ela muitas vezes está ligada à ideia de inferno. O que é que tem no inferno? Fogo do inferno, olha o elemento surgindo aí. Então o que que é o fogo do inferno? O que que é essa agonia? Ó, o inferno está ligado à culpa, tá? A culpa que pode me levar para um estado de purgatório, de purgação, de pagar por aquela culpa. Culpa que pode me levar para um arrependimento. E uma vez que eu estou no estado de arrependimento, eu posso ir para um estado de purificação e acessar uma outra operação que é a solútil, que é o tema da próxima aula. Ou não, eu posso me arrepender, mas acabar caindo lá na coagulatio, na terra branca, quer dizer, eu posso passar por esse fogo com uma pedra calcária até chegar nesse pó branco, até coagular, até materializar uma nova situação, né? Ao mesmo tempo, a calcinatio também pode estar ligada à pira funerária, à morte, aí eu vou cair numa outra operação que nós vamos estudar, que é a mortificatio, tem a ver com a morte, não é? Tem a ver com a transformação. Ao mesmo tempo, esse fogo pode ser o fogo etéreo, o fogo do Espírito Santo. Lembra lá de Pentecostes? Então, estando os discípulos reunidos, desceu sobre eles o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Você percebe como o elemento fogo, ele vai para a pira funerária, né? Morreu lá o sujeito, aí tem aquele rito que bota fogo, queima aquele fogo. Tem o fogo do inferno, o fogo do purgatório, que é um fogo de purificação, mas tem esse fogo etéreo, que tem a ver também, ó, com o Espírito Santo, com a teofania, com as línguas de fogo. Aí eu vou para um outro lugar. Percebe? Tudo está centrado no fogo, ó. Eu também posso ter o fogo não etéreo, terrestre. E aí eu venho para a concupiscência, para o desejo, para o sangue, aquele fogo. Essa mulher tá com fogo hoje. Ó, homem, para ter um fogo. A gente não fala isso? Então o fogo, você veja que o fogo, o tempo todo, ele está ligado a muito movimento. Movimento. Um movimento que, pum, ativa, que coloca ali a coisa para rodar, né? Seja o fogo do desejo, seja o fogo do inferno, o fogo do arrependimento, o fogo do Espírito Santo, o fogo da cremação. Tudo está colocando movimento, está havendo uma movimentação de energia grande, tá bom? Grande. Depois você pega esse mapa lá no Clube do Aluno, faz o seu download, vai dando uma olhada, investigando tudo isso daqui, você vai achar muito interessante a ideia. Como é que funciona agora esse elemento, esse arquétipo da calcinatio dentro da nossa mente? E aí, ó, no excesso, na falta e no movimento. Sempre toda aula, quando a gente for olhar para cada uma das operações, eu vou trazer isso na psique humana, excesso, falta e movimento. Por quê? Porque você vê, ó, a gente acabou de passar pelo mapa da narrativa arquetípica. N histórias de fogo. Toda vez que surge fogo num conto de fadas, num filme, etc e tal, pensa nessa narrativa. Pensa nessa narrativa, né? Você vai ver que o símbolo do fogo, ele está sempre conectado com a calcinatio. O fogo em si não é bom nem ruim. A energia psíquica em si não é boa nem ruim. Tudo depende da aplicação e do momento. Eu posso passar por um verdadeiro inferno numa determinada fase que me leva a um fogo do Espírito Santo, por exemplo. Eu posso passar por um fogo que me queima, como eu posso passar por um fogo que me aquece. Então, o fogo em si não é bom nem ruim. Nenhuma das operações, nenhum dos elementos, nenhum aspecto da energia psíquica que a gente vai olhar tem só um lado. Ah, é bom. Ah, isso aqui pelo menos é bom. Ah, Juliana, então quer dizer que a gente tem que evitar mortificatio e ir para sublimatio. Não, não tem nada disso. Todas as operações em todos os mapas pode dar muito bom ou pode ser muito problemático. Fogo.
Se faltar fogo, você vai passar frio, você não tem como aquecer seu alimento, você não tem movimento. Se faltasse o fogo na nossa sociedade, a maioria dos nossos veículos nesse ano ainda são movidos por combustão. Então se falta fogo, falta movimento, falta aquecimento, falta energia. Mas tem fogo demais, queima, vira deserto, nada nasce, né? Num calor excessivo, nada nasce. Então não é nem muito, nem pouco. Só que na psique, como é que esse símbolo fica? Quando falta fogo, quando falta o elemento fogo em mim, falta paixão, falta tesão. Eu fico só no mundo das ideias, mas eu não tenho força para iniciar, para dar o pontapé inicial. Eu vivo naquele paradigma, deixa como tá para ver como é que fica. Minha vida fica morna, fica sem graça, minhas atitudes ficam sem graça, meus projetos ficam sem graça, nada tem graça, falta paixão. Falta algo que me ponha em movimento. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em propósito de vida, por exemplo, é um elemento de fogo. Um ikigai da vida, uma razão para viver, como diz a filosofia japonesa, é fogo, é fogo, é fogo na nossa vida, tá bem? Só que quando eu tenho excesso, o que pode acontecer com o excesso de fogo? Eu posso ter atitudes como autoritarismo, estresse, desgaste. Eu posso ter ausência de relacionamentos. Posso estar desgastando os meus relacionamentos ou com ausência de relacionamento. Uma intensidade excessiva, cobranças excessivas, egocentrismo, precipitação, a famosa carroça na frente dos bois. Por quê? Porque aí sobra iniciativa, mas falta realizativa. O cara começa, porque diabo da Tasmânia, faz tudo, quer começar tudo, é aquela energia, aquele furacão, aquela coisa, só que nada vai para frente, excesso dessa energia de fogo. E essa pessoa vai vivendo uma frustração atrás da outra, um inferno, fala, cara, eu começo um monte de coisa, mas não termino nada, não realizo nada. Então pode estar com um excesso dessa energia de fogo, pode estar em excesso de calcinário. E muitas vezes tem esse impacto social. Quando a pessoa é muito fogo, ela acaba queimando os relacionamentos ao redor. É muito intenso, é uma intensidade muito grande e ninguém aguenta. Que não existe o espaço, não existe o equilíbrio, não existe uma troca equilibrada. Pô, toda vez que eu falo com o cara, meu, eu tomo 4, 5, nossa, não dá, não dá. Você sabe que uma vez a gente entrou num programa de aceleração, a gente já fez muita cagada aqui no Círculo Escola, tá? Uma vez nós entramos num desses programas de aceleração desses gurus do marketing digital, que eu não vou falar o nome por uma questão ética. Mas aí o sujeito propôs o seguinte, que tinha que ter live todo dia por 90 dias para poder fazer uma campanha que ia dar muito certo, não sei mais o quê. E aí quando a moça que trabalhava com a gente no marketing trouxe essa proposta, né, dessa mentoria, eu falei assim, cara, isso não tem o menor perigo de dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. No nosso segmento, para nossa atuação, isso não vai dar certo. Não, mas o sujeito é o especialista, bambambam, o expert, não sei mais o quê. Aí eu dei uma de Jeff Bezos, né? Eu falei, olha, eu não concordo, mas eu tô contigo. Eu não preciso concordar para colaborar. Eu não concordo, mas eu vou fazer o meu melhor, eu vou colaborar da melhor maneira possível. Daí começamos um programa de lives todo dia, 11h11. Lembra? Talvez você tenha me conhecido nas lives da 11h11. E tal, e não sei o quê. Então dizia lá o especialista da coisa toda que a audiência ia crescendo e não sei mais o quê, e tal, e que ia dar muito certo. O que é que a gente começou a observar? A audiência começou a cair. Chegou na hora da campanha, não teve redução de custo nenhum. A campanha deu um baita de um prejuízo, mal retornou todo o trabalho que a gente tinha feito. Aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Mas o bacana, nessa época, foi que a Sandra Bittencourt, que é uma amiga amada do meu coração lá de Jundiaí,
A gente se encontrava todas as vezes num shoppingzinho Paineiras ali em Jundiaí, né, e no almoço e não sei o quê e tal, 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 e a gente sempre trocava ideias, né. E a Sandra, depois de uns 15 dias que a gente estava nesse programa intensivo de live, 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 todo dia, 11, 11, 11, 11, 11, 11, ela falou assim pra mim, amiga que era, né, que é, falou assim: "Menino, eu não te aguento". Ela falou: "Eu não te aguento. Eu parei de ver tuas lives, eu não te aguento". E eu e a Sandra, nós temos um caso de amor, eu e a véia, tá, caso de amor. Aí eu falei: "O "Que que aconteceu?" Ela falou assim: "Eu não te aguento, eu parei de ver tuas lives". Eu falei: "É mesmo? Me interessa muito saber por quê", porque eu observei que, junto com você, muita gente parou de ver, tá parando de ver, e eu já tinha previsto isso, mas não sei dizer por quê. Ela falou assim: "Juliano, na terça-feira, eu tô pensando ainda, eu tô tentando elaborar o que você falou na quarta passada. E daí eu já tomo outra, e na quarta-feira vai ter outra, e na quinta-feira vai ter outra. Eu não tô dando conta de você". Ela falou: "Não tô dando conta de você. Não tô te aguentando. Porque todo dia eu tô apanhando, todo dia". Ou seja, excesso de fogo, excesso de ativação, excesso de provocação. Ninguém dá conta. Graças ao nosso relacionamento, ela veio e trouxe, falou assim: "Não dou conta de você, é intenso demais pra mim". Mas ó, precisou de muita amizade, que já já nós vamos ver na próxima aula em Solútil, a água, precisou de amizade, de transparência para que isso fosse ancorado. Então olha para a tua vida. Para e pensa se a pessoa não aguenta você porque ela que é fraca ou se de repente você não tem energia de fogo demais, você pode estar no excesso. Como é que é o fogo no movimento, no equilíbrio? Eu assumo minhas responsabilidades, falo, mas eu garanto que os outros sejam ouvidos também. Eu trago combustão, trago impulsividade, iniciativa, entusiasmo, expressividade, mas eu trago na medida certa. Combustão na medida certa. Gasolina é boa ou ruim? Depende, se você botar no tanque do carro, aquela combustão vai gerar movimento e vai te levar longe. Agora se você jogar a gasolina na tua cabeça e acender um fósforo, você vai cair no inferno. Você vai viver um inferno. Você vai sair ativando um monte de coisa na tua vida que eventualmente não vai dar em nada, só vai trazer desgaste, só vai trazer aridez, aridez, não é? Então veja que coisa interessante. Toda essa conexão, esse movimento de energia do fogo, está muito ligado também para a galera que curte astrologia aos signos de Áries, Leão e Sagitário. São 3 signos aqui, se você nasceu sob um desses signos, são signos que têm uma facilidade de gerar calcinátil, de trazer essa impulsividade, esse fogo, de tocar realmente a coisa, tá. Você ainda tem o aspecto sagrado do fogo, que eu gosto muito do aspecto sagrado, principalmente por conta, por exemplo, do Hacktown, que é um festival de criatividade e inovação que tem em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, né. O Hacktown é um festival que junta mais de 20.000 pessoas na cidade, é gente da área de tecnologia, de TI, é gente da área de inovação, de criatividade, centenas de speakers, um evento realmente com muito fogo. Só que ao mesmo tempo é interessante do Hacktown, porque você tem lá feira de startup, feira de empreendedorismo, palestra, rodada de negócio, conversa, interação, né, show, parte cultural, mas você tem ali um espaço dedicado ao guardião do fogo, um xamã que vai estar ali mantendo o fogo aceso. Um ponto sagrado, um ponto de espiritualidade, né. O fogo está ligado também com essa conexão com o princípio divino, né, que é um fogo. Quando Deus fala com Moisés pela primeira vez lá no mito do Êxodo, é uma sarça que queima, mas não se consome, é fogo, é energia de ativação, né.
Os egípcios consideravam o deus Sol fogo, ativação. E o que eu acho bonito do Hacktown é que com essa roda de fogo xamânica, no meio de um evento de inovação, de cultura, de negócios, tem lá uma roda de fogo xamânica, mas é porque isso conecta com o arquétipo do fogo nas nossas experiências, né. Quando a humanidade dominou o fogo, descobriu como gerar o fogo, o círculo foi possível. Quando a humanidade descobriu o fogo, ela não precisava mais correr dos predadores à noite, se esconder, ela não precisava estar sempre correndo de um lado para o outro, não. Fazia-se uma fogueira, aquela fogueira dava luz, dava calor, espantava os predadores. Portanto, em torno do fogo se estabelece o círculo sagrado. O elemento fogo foi o que possibilitou na história da humanidade que nós sentássemos em roda e começássemos a elaborar narrativas. Começássemos a desenvolver a parte do nosso cérebro capaz de imaginar, capaz de se conectar com o outro. Na roda, a gente se vê, todo mundo vê o rosto de todo mundo, independente do ponto onde você está. Na roda, alguém vai elaborar uma narrativa que vai permear a mente de todos os envolvidos, gerando uma só rede, uma só teia de conexões. Então, quando o fogo foi possível, o círculo em torno do fogo foi possível. E quando o círculo em torno do fogo foi possível, a cultura humana foi possível. Foi possível a criação da cultura, da arte, da imaginação, do vislumbrar, a partilha de valores, a estruturação, a organização. Por isso que num rito de magia, o primeiro elemento que a gente invoca é o fogo. Não é à toa. Eu estou reverenciando esse movimento simbólico que é arquetípico na história da humanidade. O fogo sagrado. Percebe? O fogo sagrado. Logo, as minhas atitudes de fogo, os meus movimentos de fogo, eles precisam permitir a criação de círculos em torno dessas ideias, desse ideal, dessa iniciativa. Se a minha iniciativa fogo, ela é uma explosão, ela devasta, ela destrói o círculo da comunidade humana. Se a minha iniciativa de fogo está na medida, eu organizo o círculo da comunidade humana em torno desse fogo. Percebe como o fogo está muito conectado com o propósito, ele está muito conectado com a energia do próprio espírito, não é? Se a gente voltar lá para o mito de Prometeus, é a mesma coisa, Prometeus vai e rouba o fogo do Olimpo, entrega à humanidade. Então fogo nesse contexto é esse saber como, é esse know-how, é esse propósito em torno do qual se organiza a comunidade humana. Entrando agora no aspecto sonhos e sincronicidade, não é? Então, momentos de calcinátio na nossa vida, momentos com muito fogo, muitas vezes na nossa vida, vão ser momentos onde a gente vai viver uma culpa, um pesar, né, muito fortes, onde a gente vai passar por dificuldades, por oposições. A gente vai tentar fazer movimentos e os movimentos não acontecem, seja por culpa, seja por medo, seja por uma tristeza profunda, seja por uma desorientação. Então a calcinatio, às vezes as dificuldades vêm para que a gente consiga se reconectar com esse princípio ordenador, com esse princípio em torno do qual se forma o círculo mágico, tá? Muitas vezes, em períodos que pedem calcinatio, vão ser períodos onde nos nossos sonhos nós vamos estar sempre em ambientes muito escuros, muito confusos, muito desorientados, tá? Pode ser que a gente sonhe com o elemento fogo, em diversos momentos e em diversas formas. Então pode estar havendo uma sinalização aí, ó. Durante a noite pode ser que esse conteúdo da calcinatio esteja penetrando
realmente na sua consciência, falou, opa, eu preciso voltar para a aula de Calcinatio lá com o Posati, que talvez eu precise ativar o fogo na minha vida, né, simbolicamente falando aí. Então vão ser momentos onde vão aparecer provas, competições, né, às vezes lenha, né. Eu tive como eu comentei com vocês na aula passada, eu tive uma fase de muita dificuldade nos últimos 2 anos, onde eu experienciei um processo de burnout, uma exaustão, uma perda de sentido muito grande, uma perda de conexão, e eu precisei manejar tudo isso, não podia parar de trabalhar, você não, né, quando a Calcinatio chega na vida da gente, você não pode parar de trabalhar, né, pedir para o seu filho: "Olha, me dá 2 anos aqui que eu não vou ser pai nos próximos 2 anos, que eu estou enfrentando esse processo", e você não pode parar o trabalho, você não pode parar nada. Mas dentro, aquilo explodindo, aquilo de ponta cabeça, me sentindo realmente numa caverna profunda. E foi muito interessante, porque na época, a minha terapeuta, que era Dona Maria Martinez de Lima, ali em São Paulo, uma grandíssima amiga minha, nós chegamos à conclusão que eu estava precisando fazer um retiro, né, mas não um desses retiros que a gente vê aí na internet, eu precisava de um retiro para mim, sozinho. E aí tal, conversa vai, conversa vem, eu falei: "Bom, eu vou providenciar alguma coisa nesse sentido, eu vou alugar um Airbnb, uma cabana afastada, etc e tal, e vou lá passar 2 dias, ficar comigo, né, sem celular, sem conexão", porque tudo estava muito confuso, não enxergava um palmo na minha frente, episódios depressivos muito pesados, de perda de sentido, de exaustão, de cansaço, né. E eu me lembro que a Maria ainda virou para mim e falou assim: "Mas Juliano, lembra o seguinte, o retiro é para o Juliano CPF, não é para o Juliano CNPJ. Você precisa ir lá se encontrar com o Juliano, mas é com o Julianinho, a criança do Juliano. Você precisa descobrir o que é que você quer fazer, não o que você tem que fazer, não o que você tem que fazer, mas o que você quer fazer. Você precisa criar esse momento para você. Você é pai, você é marido, você é empresário, você é professor, você atende sessões individuais com as pessoas que te procuram. E na tua agenda, cadê o espaço para você? Porque é esse espaço que vai fortalecer todo o resto. Não está errado tudo o que você está fazendo, mas está faltando espaço para você. Então é um retiro para o seu CPF, é Juliano CPF, não Juliano CNPJ. Não é para ir para o retiro com aula para montar ou ficar lá procurando insight para a próxima aula. É para você fazer o que você quer fazer. E foi tão interessante, foi tão sincrônico, porque eu não tinha ainda nessa altura começado a estudar alquimia, mas eu cheguei lá, uma cabaninha gostosa, tal, 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 levei uma garrafa de vinho, uns livros, coisas para desenho que eu gosto, tal, tal, tal. Cheguei lá, me organizei, sentei e falei: "Bom, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Sem sinal de internet, delícia. O que eu quero fazer?". Gente, mas foi um momento, pegar com o negócio para limpar o óculos. Foi um momento tão constrangedor. Sorte que não tinha ninguém comigo, porque senão teria sido uma vergonha. Mas também não tem vergonha pior do que você passa quando você sente vergonha de si mesmo diante de uma situação dessa. O que eu quero fazer? Eu não sabia responder essa pergunta. Tirei 2 dias para mim e eu não sabia o que fazer com esse tempo. Tamanho era o meu burnout, tamanha era a fase de calcinátil, de inferno, de purgatório que eu estava. Olha que coisa interessante. Tamanho era. Perdido, perdido ali. E era umas 10h30, 11h, falei: "Bom, eu vou tomar uma taça de vinho". Logo veio na minha mente: "Nossa, mas uma taça de vinho às 11h30? Eu falei: é o que eu quero, é o que eu quero. Eu não tenho compromisso, não vou dirigir, não vou para lugar nenhum,
é o que eu quero, tomar uma taça de vinho às 11 horas da manhã. Eu vou tomar uma taça de vinho às 11 horas da manhã. Abriu a taça de vinho. Abriu a taça de vinho, tá. Daí continuei me perguntando, o que é que eu quero? Aí eu vi, a mulher tinha deixado uma pilha de lenha, assim, uma cesta grande, cheia de lenha, caso fizesse frio, mas tava um calor danado, não precisava usar a lareira. Só que tinha uma lareira de jardim, viu, ó? Veja aí em tela aí, eu fiz uma foto pra você, ó. Tinha essa lareira de jardim. Aí eu falei, eu vou montar uma fogueira. Eu adorava brincar com fogo quando eu era criança, eu sempre fui muito nero, assim. Vou montar uma lareira, montar uma fogueira nessa lareira externa. Falei, aí fui tal, comecei a arranjar, porque aí eu tenho, né, o arquiteto ali, a fogueira, e o que vai pegar fogo primeiro, o que vai pegar fogo depois e tal. E aí com a minha taça de vinho terminei, né. Aí sentei e falei: "Ah, então tá bom, agora então", era meio-dia e pouco isso, né. Falei assim: "Bom, então tá bom, então agora é só esperar o entardecer, porque aí eu acendo a lareira", porque lareira de jardim a gente acende no fim do dia, né, tem que acender, ó o tem que acender no fim do dia. E fiquei lá sentado assim, né. Então agora o que é que eu vou fazer? Que eu tenho que esperar até o fim do dia, porque só pode fazer acender a lareira de jardim no fim do dia, porque só faz sentido acender de noite. De repente, mas eu quero acender agora, eu não quero esperar a noite, eu não tenho que esperar a noite, eu quero acender agora. E toquei-lhe fogo naquilo. Eu sei que eu acabei com a pilha de cesta. Eu tinha uma necessidade de entrar em contato com o fogo, ao longo dos 2 dias, é claro, né. Eu mantive aquele fogo aceso, aquele fogo vivo, e à medida que eu interagia com aquele fogo trabalhava em mim, então era um movimento que eu não sabia conscientemente que eu estava fazendo, mas eu estava acessando ali um ritual de purificação. Um ritual de banimento, eu estava fazendo uma calcinatio. Eu precisava passar com aquele fogo, colocar, era muita frustração que eu tinha, era muita raiva, era muito arrependimento, era muito sensação de desnorteamento, e eu não sabia o quê. Se eu te falar, conscientemente, não, mas à medida que eu ia queimando aquilo me fazia sentido. Aquilo ia me ancorando. Resolveu uma fogueira? Não resolveu. Precisou tanta fogueira, precisou tanta lareira ao longo desse tempo, precisou muito, mas a cada movimento contemplativo de olhar para a imagem do fogo, dentro de mim eu acessava essa energia que ia calcinando, que ia purificando, que ia separando os sentimentos, evaporando certas ilusões, purificando certas frustrações. O movimento de fora ativava o movimento de dentro, o movimento de dentro ativava o movimento de fora. Ativava o movimento de fora. Às vezes, a gente vai fazer coisas ao longo desse processo, nesse estudo, você não vai entender com a tua mente racional num primeiro momento, e nem é para você entender com a sua mente racional, é para você viver com a plenitude da sua consciência. E depois você vai começar a elaborar os resultados disso. Quando a gente fala de psicologia de pontos fortes, fogo, para mim, está muito relacionado ao tema de influência. São pessoas realmente que são combustoras. E aí, o Clifton marcou aqui, né, os talentos que ele mapeou nesse domínio de influência, que na minha analogia pertencem ao fogo. Excelência, ativação, autoafirmação, carisma, comando, competição, comunicação e significância. Se você não viu, mas na outra aula eu dei todas as indicações, caso você não tenha o seu relatório de DNA de talentos, faça, porque esse curso se torna bem mais rico se você já tiver esse relatório nas suas mãos. Então veja que coisa interessante, excelência. Excelência são pessoas que são maximizadoras. Elas sabem quando uma coisa pode ser melhor e elas vão trazer essa energia de combustão para conquistar o melhor. Se pode ser feito melhor, uma pessoa que tem o talento de excelência, ela vai levar o grupo a fazer isso. O ativação,
Eu brinco que o lema do ativação é aquela música do Elvis Presley, "A little less conversation, a little more action". São aquelas pessoas de: "Vai, menos assunto e mais ação, vamos fazer, vamos fazer, se a gente errar a gente conserta, mas vamos fazer, o feito é melhor do que o perfeito. Vamos fazer, vamos tirar da mente, vamos trazer para a realidade". As pessoas que têm o ativação alto, elas são essas pessoas que trazem esse impulso, ó, essa combustão de fogo. O autoafirmação são pessoas que têm uma bússola interior, elas pum, elas falam: "Não, é por aqui, é por lá", né. São sinceros, às vezes até demais, mas é uma afirmação que norteia, que gera combustão, tá bom. Tem uma pessoa que vocês conhecem, a maioria aqui, que tem esse autoafirmação bem alto, um tal de Mônica de Medeiros, conhece? É. Carisma são pessoas que conquistam. São pessoas que têm um prazer de conquistar, de conhecer gente nova. Sabe aquele pessoal que chega numa festa e ele precisa conhecer todo mundo que está na festa? Ele precisa conquistar o máximo de pessoas possível. Ó, isso é força de fogo, é força de combustão, é força de ativação, né? O competição, comando são pessoas que têm liderança nata. A pessoa automaticamente assume um papel de liderança onde quer que ela vá. É natural da pessoa. E é natural realmente que a gente busque às vezes essas pessoas que têm comando, porque a gente sabe que elas sabem o caminho, né. O competição já são pessoas que olham para a referência do lado e falam assim: "Pô, se esse cara conseguiu, a gente também pode conseguir". Olha que energia de fogo legal, né. Você vê como gera movimento, fogo gera movimento, ele é uma energia que põe as coisas em movimento. Aliás, o Papus num livro sobre magia, ele fala que a madeira aprisiona a energia de calor do sol, que numa fogueira é liberada. Olha que bonito, isso poético, né. A madeira aprisiona a energia do sol e na fogueira ela é liberada. Talvez por isso Paus, no tarô, esteja ligado ao elemento fogo, né. Comunicação, são pessoas que falam, são muito boas comunicando. Elas verbalizam. É aquela pessoa que precisa falar muitas vezes para organizar o pensamento. Elas são comunicadoras mesmo, comunicantes, elas falam, elas propagam essas ideias. Tem um poder de oratória. Lembra do Martin Luther King? No em frente ao Lincoln Memorial, "I have a dream", o poder da palavra, da clareza da comunicação, 17 minutos e meio de discurso que mudaram a história da humanidade. E a significância são pessoas que são conectadas, elas têm um senso interno, um impulso interno de afetar, de construir um significado coletivo. É o mais importante para elas. Se você vê a história do Bono Vox, por exemplo, do U2, em vários momentos ele percebia que a causa para a qual ele entendia que ele deveria servir era maior do que a banda. Às vezes ele falava: "Você acha que eu estou atrapalhando a banda, e a banda pode estar me atrapalhando. Então se eu estiver atrapalhando a banda com a minha causa, eu saio do U2, mas eu vou trabalhar por esta causa, porque esse aqui é o meu norte". Mas eles foram se reorganizando ao longo da história, né. Então você veja, esses perfis aqui, eles trazem atitudes. "Mas Juliano, peguei meu relatório de talentos e não vi nada, não vi. Não tem nenhum desses aí". Aí é que entra a beleza da psicologia de pontos fortes. Porque no pensamento do Donald Clifton, pessoas precisam umas das outras. Você vai buscar nas suas parcerias, nas pessoas que trabalham com você, que estão dividindo a vida com você, os projetos com você, pessoas que tenham isso. E vai ser fácil conviver? Não vai ser fácil conviver, porque elas vão ser completamente diferentes de você, pensar de uma maneira totalmente diferente de você. Mas para Clifton, as diferenças são uma vantagem. Ninguém precisa ser bom em tudo, mas precisa abrir um espaço para que o outro seja bom naquilo que ele é bom. E você seja bom naquilo que você é bom. E tá tudo bem. E está tudo bem. Às vezes uma pessoa tem vários dos elementos, ou seja, vários dos domínios de talento no seu relatório. Então ela pode fazer uma alquimia interna. "Puxa, eu estou precisando de uma fase de fogo. Eu preciso ativar as coisas, eu preciso calcinar, gerar um movimento, eu preciso fazer a coisa acontecer, eu preciso
resolver essa situação que nem o Possati falou. Então você vai lá no seu relatório e busca esses talentos e vai entender como é que eu posso ativar esse talento aqui, porque eu vou estar ativando energia arquetípica do fogo na minha vida. Mas pode ser que você olhe para o seu relatório e fale assim: "Cara, eu não tenho nenhum desses elementos". Aí é que vai precisar. Aí é que vai precisar, em termos de atitudes com os seus próprios temas, buscar, mas também buscar parcerias, também buscar pessoas, também permitir que o outro faça parte, porque ninguém está sozinho na vida. Tem um companheiro, uma companheira, um sócio, um parceiro de trabalho, um amigo. É aí que você vai buscar essa conexão, permitir que venha. Você vai contratar um terapeuta, um mentor, você vai atrás de pessoas que tenham esse talento que te falta, pessoas precisam umas das outras. Então essa alquimia interna, às vezes, ela vai contar também com a interação da coletividade, tá, da sociedade. Atos de magia conectadas a calcinático que você pode fazer. Um ato de magia que eu gosto muito é o ritual de queima e de banimento. Ou seja, cara, pega todas as situações que você está vivendo na sua vida, pega toda a confusão, todas as atitudes que você acha que precisariam passar pelo fogo para ser purificadas, escreve no papel, faz uma carta: "Não quero mais isso, preciso mudar isso", etc e tal, e entrega simbolicamente para o fogo mesmo. Acende uma fogueira ali na lareira, ou num cantinho, no jardim, com segurança, tal, vai lá e queima. Queima, passa pelo fogo, tá. Passa pelo fogo isso, permita ativação, permita que o movimento gere. Agora, o que é importante você entender, ó, coloquei em tela aí para você. Todo ato mágico é válido para que você acesse energia arquetípica, mas precisa ser seguido de atitudes coerentes. Não adianta nada, não adianta nada você fazer um ato mágico e permanecer com as mesmas atitudes. Você vai pôr o fogo, mas você vai atrás do fogo, você vai atrás de atitudes, do impulso, da combustão necessária. Lembra sempre, fogo demais é deserto e mata, fogo de menos é frio e congela. O segredo está no equilíbrio. Olha, um acontecimento que foi verdadeiramente mágico para mim, foi uma vez que eu estava no sinaleiro, também conhecido como semáforo, farol, sei lá em que parte do Brasil você está. Eu estava no semáforo, num cruzamento, no trânsito de Curitiba, e vi essa moça aí, ó, de vermelho. E ela passando sorridente pelo carro, até que ela veio até o meu carro. Gente, ela debruçou assim, ó, no meu carro, uma sedução. Me olhou pra mim e falou assim: "Que beleza esse carro, hein, amigo? Você vai fazer uma reunião com o cara do iate essa semana, pelo visto, né?" E eu pensei: "Cara do iate? De onde que ela tirou essa ideia, né? Tipo, cara, que cara do iate?" Meu amigo, porque com esse carro bonitão desse jeito, você tem que fazer uma reunião com o cara do iate e ganhar muito dinheiro essa semana. E tal, e conversa vai, conversa vem. Ela estava vendendo uns sacos de lixo para pagar a faculdade de que ela estava fazendo à noite. E eu falei: "Putz, eu tô sem grana aqui, eu não uso mais dinheiro, né, quem que usa dinheiro hoje em dia?" Ela falou assim: "Me paga no Pix, quantos você quer?" "Eu te dou aqui, ó, tá aqui meu bem, cartãozinho do Pix tá aqui, pá!" Eu falei: "Me dá 5, me dá 5, eu já te pago já. Não vou te pagar pelo saco de lixo, eu vou te pagar pela aula de ativação, de fogo, de impulso que você tem." Porque ela fez o meu dia melhor, com o fogo dela, com a ativação dela, com aquele sorriso dela, com a brincadeira que ela fazia naquele semáforo. Foi uma experiência incrível, transformadora. Eu percebi, gente, o que é o fogo direcionado. Aquele fogo dela calcinou em mim, fez evaporar em mim, purificou em mim uma série de sentimentos merda que eu estava sentindo. É porque não vai dar certo, é porque a empresa está com dificuldade, é porque não está vendendo esse curso,
ai, porque isso, ai, porque aquilo. Eu naquele nhanhanhanha, ai, isso, ai, aquilo, ai, aquilo. A hora que ela virou, com aquele fogo dela, ela me calcinou. Ela me calcinou. Acabou aqueles sentimentos de ai, pobrezinho de mim, ai, porque tá tudo difícil, ai, porque a empresa não vendeu como precisava ter vendido, ai, porque tal coisa, ai, porque tá difícil com meu filho, ai, porque não sei o quê. Ela calcinou, ela evaporou. Então é interessante porque quando a gente começa a fazer esses atos e esses movimentos, como do banimento, por exemplo, a gente começa a buscar atitudes novas que propagam essa energia do fogo, né, propagam a energia do fogo. Você sabe que nesse dia, cara, eu lá me sentindo um merda dentro do carro, a hora que ela vem e fala assim: "E aí, cara, porra, que carrão, hein, amigo, hoje você vai ter uma reunião com o cara do iate", eu: "Não, com esse carro, bonitão desse jeito, você tem que fazer uma reunião com o cara do iate e ganhar muito dinheiro". Cara, falei assim: "Mas que", olhei pra minha cara no espelho e falei: "Mas que unidade, mas que unidade, pô, se mexe meu filho". Então calcinátios são fases da nossa vida e que às vezes a vida vem e dá umas burdoada na nossa cara, mas essas burdoadas colocam a gente em movimento, deixa calcinar. Deixa queimar o que não precisa em você. Então faz esse ritual de banimento, sabe. Escreve às vezes, é simbólico, é um ato mágico, você escreve, queima. Só que é o seguinte, quando você queima, você está acessando essa energia que eu estou falando. A vida vai vir e vai queimar. Você vai liberar, você vai elaborar. E meu filho, queima quantas cartas você precisar queimar. Tá tudo bem, depois você compra créditos de carbono, mas não deixa de acessar a energia que é típica do fogo e de ancorar essa energia na sua vida. E ó, lembrando que agora a gente vai para uma experiência estendida no Clube do Aluno, onde nós vamos fazer uma sintonia específica de calcinátil, do elemento fogo. Nós vamos acessar isso juntos lá no Clube do Aluno. Então, para você que está assistindo já no Clube do Aluno, o próximo vídeo você já vai ter ali a experiência, então você se prepara, a gente vai se encontrar como da última vez. Para você que ainda não faz parte do Clube do Aluno, querido, menos do que um Big Mac, 15 cruzeiros por mês, unidade. Para com isso, minha rainha, pelo amor de Deus, ó. R$15, debitado todo mês, o cartão não vai comer teu limite. Usa esse QR Code que tá aí. Tá? E por menos de um hamburguinho por mês você vai ter acesso à experiência estendida desse estudo, vai ter acesso a mais uma tonelada de outros estudos que você pode usar à vontade. É praticamente o Círculo Flix, o Netflix do autoconhecimento, da filosofia e da espiritualidade, com precinho que cabe no bolso. Então venha participar com a gente, legal? Não dê bobeira. O mapa arquetípico da narrativa da Calcinate também está lá, com outros materiais para você estudar, para você imprimir, para você trabalhar, legal? Então eu encontro você na meditação guiada, no Clube do Aluno do Círculo, e na semana que vem a gente vai falar sobre Solútil.